A carta que o Brasil levará para o encontro da economia de Francisco e Clara ficou pronta. E ela conta com proposições cruciais e bem específicas da cultura brasileira que ajudarão muito na construção dessa nova visão de mundo. Essa carta, na verdade, se diz Economia de Francisco, mas a articulação brasileira nós estamos propondo que seja Economia de Clara e Francisco, pela importância da Santa Clara, né, que foi uma mulher que eu acho que é à frente do seu tempo, muito inteligente, e para mostrar a economia do feminino. Quer dizer que não é essa economia masculina que nós temos atualmente, é uma economia do cuidado, né? Então, cuidado com o bem-estar social, uma economia do saber ouvir, que, por exemplo, nós temos orçamento participativo em que se ouve a população do que ela quer e como ela quer aplicar o recurso público na sua comunidade. É uma economia muito mais voltada para a aprendizagem, a formação para a vida, do que uma formação para o mercado. Nós vemos jovens em que provas na escola de 5º ano, quer dizer, muito crianças ainda para mim, caindo questões de vestibular, quer dizer, voltada à preocupação com a competitividade que eles vão ter lá na frente, não com a colaboração, que é a economia de Clara e Francisco, né? Tem pessoas que têm a vida voltada totalmente para o trabalho. Então, quantas pessoas que nós conhecemos que ao se aposentarem, elas ficam em depressão? Por quê? Por causa disso, a vida delas é o trabalho. Ou pessoas tristes porque não conseguiram comprar uma geladeira de tal marca, uma calça de tal marca. Não que a economia de Francisco e Clara seja contra o consumo, mas de um consumo mais responsável, que isso não seja o foco da nossa vida, o consumo. Como o próprio Papa diz, né, realmar a economia, né, dar à economia alma, no sentido de que os bens materiais, muito valorizados, exacerbadamente valorizados hoje, sejam ponderados com outros bens, né? Bens espirituais, vamos dizer assim. Então, essa proposta da economia de Francisco e Clara, ela vem no sentido de aglutinar várias experiências muito ricas, positivas, que já estão acontecendo: agroecologia, cooperativismo autogestionário, que é a essência da economia solidária, os bancos comunitários, experiências de democratização do orçamento público, né, os chamados orçamentos participativos, as propostas de coleta seletiva, de economia circular, economia voltada para as mulheres, uma economia feminista também, enfim, é uma rica variedade de experiências que compõem essa identidade coletiva nova, chamada por nós de Economia de Francisco e Clara. E isso está presente aí nessa carta, que eu tenho dito que é uma certidão de nascimento da articulação brasileira pela Economia de Francisco e Clara, esse documento que eu diria tem um caráter histórico até. Nesse contexto, as propostas da Carta da Delegação do Brasil se baseiam na criatividade do povo brasileiro, que já possui iniciativas sendo desenvolvidas, mas que não são tão conhecidas. Por exemplo, uma proposta que nós temos para os jovens, quando se fala que todo mundo acha natural. O jovem, ele presta 1 ano de serviço militar, não é? E nesse 1 ano ele recebe um soldo para isso, em que ele é preparado para a guerra. Normal para todo mundo. Por que não a gente ter durante 1 ano o jovem receber um soldo, mas em que ele é preparado para atividades comunitárias, para trabalho comunitário? Nós propomos também, por exemplo, meios de produção diferenciados. Em vez de você ter uma produção linear, como é atualmente, que nós extraímos do meio ambiente, usa como matéria-prima, entra no processo produtivo que vai gerar resíduos, vai para o produto final que após consumo ele vai virar um resíduo, e daí volta da mesma coisa, extração, matéria. A gente passa por uma economia circular em que o processo produtivo ele é fechado. Então, o produto final
ele é matéria-prima para os novos produtos e você não gera resíduos em nenhum momento. E isso já no mundo já se está aplicando e bastante. Nós mesmos aqui, às vezes a gente não percebe, mas nós estamos, a partir do momento que se tem coworking, isso é economia circular, quer dizer, você não constrói mais prédios para escritórios, mas já tem os escritórios em que as pessoas vão partilhar isso. Essas bicicletas que são alugadas, então as pessoas não compram mais. E essa é a ideia, quer dizer, a gente não vai mais comprar, você não compra mais geladeira para sua casa, você paga uma quantia pequena, né, para as empresas e você vai ter sempre uma geladeira na sua casa. Se ela quebrar, eles consertam, eles trocam por um modelo novo. Por quê? Porque para a empresa ela quer a sua geladeira de volta para ela fazer a nova geladeira. Quer dizer, é uma mudança total de conceito, né? O orçamento participativo, por exemplo, nasceu aqui no Brasil. Em 1989, você tem uma primeira experiência em Porto Alegre, isso se difunde para outras cidades e outras regiões, e está presente em outros países hoje. E a economia solidária, essa proposta que tem aí o cooperativismo autogestionário como seu eixo, ela surge em grande medida aqui no Brasil e se difundiu e ganhou bastante corpo, né? Com todas essas propostas, a delegação brasileira é a segunda maior no Encontro de Assis e se prepara de uma maneira diferente, marcando nos dias 24 e 25 de março um pré-encontro em Perugia. Esse encontro, esse seminário lá na Universidade de Perugia, e interessante porque está sendo bastante valorizado pela própria Universidade de Perugia, vão participar também estudantes italianos. É um encontro que vai ser transmitido ao vivo para o Brasil e que nós queremos com ele aprofundar essa discussão, essa reflexão. É um seminário que tem um caráter acadêmico, mas também voltado para os ativistas, né? Não só os estudantes, os jovens, mas há vários ativistas, pessoas que estão há bastante tempo envolvidas nessas experiências e que nós queremos dar a elas uma grande densidade, a nossa cara brasileira, né? E levar e contribuir para que os jovens depois, nos dias subsequentes, em Assis, possam passar isso adiante para os jovens dos vários países que estarão reunidos com eles. Ali nós vamos apresentar essas propostas brasileiras para contribuir para a economia de Francisco. Então vão os brasileiros, tanto os jovens que vão participar de Assis, como os brasileiros que estarão lá na região, né, da Itália com essa proposta. Será uma integração junto com a Universidade de Perugia e os italianos para apresentar essas propostas. Clarissa Brito para a Rede Vida de Televisão.